Nelson, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. É um Bom prazer estar dia, aqui com Nelson. vocês, aqui Bem-vindo. discutindo acho que nesse momento aí, quer dizer, um fato tão importante acho que para o futuro da gente, né? Então, eu sempre Mais fico cedo a gente conversou aqui, Nelson. Passei o fim de semana conversando com meu amigo, jornalista de análise política, aqui toda segunda-feira, o Jefferson Miola, que mora lá em Porto Alegre. E o fim de semana todo ele me relatando o desespero no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, com o ciclone, as chuvas, né? 11 mortos e tudo, mas me falando o seguinte, Mauro, não tem luz. Eles ficaram 24 horas sem energia na casa dele. Ele me disse que isso se espalhou pelo Rio Grande do Sul. E aí ele comentava aqui, olha, aqui está privatizado, porque o processo de privatização ao processo de privatização do Eletrobras correspondeu também a um processo de privatização das companhias estaduais. A Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul foi privatizada agora em 2022, no segundo semestre de 2022 do governo Bolsonaro, e ela hoje pertence ao grupo que controla a CSN, a família Steinbrück. Mas a promessa dessa turma não era que tudo ia melhorar, de que todos os serviços públicos melhorariam com a privatização? Isso é promessa. Na verdade, no Rio Grande do Sul já tinha se iniciado até antes da Eletrobras, né? O governo do estado, lá atrás, ele dividiu o estado em três Opa, perdão, concessionárias. gente. Peraí, desculpa. Explodiu aqui um início. Perdão. Desculpa, fala. O governo do estado, no Rio Grande do Sul, lá atrás já tinha privatizado duas partes das empresas do Estado, dividiu a CE lá no Rio Grande do Sul em três empresas, vendeu duas e uma ele ficou com o Estado, até porque tinha uma conta grande para ser paga ainda por essa empresa, e agora que ela foi privatizada. Entendeu? Agora, o problema é como rever e repensar esses modelos que estão aí. Eu acho até que distribuição, que é uma área dessa aí, você tem menos impacto para o consumidor brasileiro. Agora, quando se trata de uma empresa como a Eletrobras, que é geração e responsável e dono de metade das usinas hídricas do país, aí sim a gente está entrando numa área que a gente tem noção do que pode acontecer. Né? Não é só tese, né? É efeito concreto na vida concreta das pessoas, né, Nelson? Isso. Eu participei muito dos debates no Congresso sobre as questões, e não se trata de questão ideológica, nada disso. Tanto que é muito interessante que na Europa houve uma recomendação da Comunidade Europeia de abrir o capital das empresas. E lá se criou o tal modelo de corporation, onde o que você fazia? Você deixava o Estado como acionista de referência, no fundo é um pouco do que teria acontecido aqui, e o resto das ações pulverizadas. Por exemplo, na Enel, na Itália, quer dizer, o Estado manteve, sei lá, com em torno de 30 e poucos por cento das ações, ele é o acionista de referência, e qualquer outro acionista privado pode ter, no máximo, 3% das ações da Eletrobras. No Brasil, nós fizemos na verdade, uma corporation inverso. Né? Nós colocamos a corporation de modo que o Estado brasileiro teve que colocar um monte de dinheiro lá, tivemos que colocar o acionista, o BNDES, vender as ações e botamos os cotistas do FGTS também para comprar, para diminuir o aporte das empresas privadas que tinham interesse em assumir o controle da Eletrobras. Então, isso realmente não faz sentido. E quando se trata desse tipo de ativos, por exemplo, na Europa diz que foi esse modelo. Nos Estados Unidos são muito mais radicais. Todas as usinas hídricas americanas, nenhuma delas foi privatizada. Estão todas na mão do Estado, porque ela não responde a um sinal de preço, ela não consegue competir num mercado liberalizado. Então, o Estado americano manteve essas ações, todas as usinas, sendo que acho que 25% delas são operadas pelo Corpo de Engenheiro do Exército Americano. Os americanos são mais radicais em termos de riscos, né, até de alguma ameaça para o país lá, quando se entrega esse controle dessas usinas, porque tem uma série de controle, além da questão de uso mútuo de água e tudo. Né? Boa parte das usinas americanas foram construídas para atender, quer dizer, o suprimento de água no país.
E aí, como você faz isso, você pode gerar energia também. Quer dizer, quando a gente fala aqui no Brasil sobre essa questão, não é questão ideológica, é questão da realidade. Ou seja, não faz sentido a gente vender esses ativos, e principalmente que eles estão totalmente amortizados. Ou seja, quando se faz isso, a população brasileira vai pagar de novo, ou seja, todo esse processo de amortização que ele já pagou ao longo do tempo, todas as usinas. Então, não faz sentido isso. Não faz, não faz. É interessante o que você fala, né? Você olha, as mecas do capitalismo, Europa e Estados Unidos, não fizeram com a energia o que os governos de direita e extrema-direita fizeram no Brasil, Temer e Bolsonaro, né? É verdade, é verdade. Quer dizer, e é assustador, né? Ou seja, quando eu vi esse modelo, comecei a analisar o modelo que fizeram, e aí depois eu saí muito nos jornais, né? Até com nota da própria Eletrobras, né? Uma divulgação de nota ao público, comunicado ao mercado, dizendo que o governo, fazendo esse movimento, está fazendo reduzir o valor da ação da Eletrobras e, com isso, prejudicando os acionistas lá do Fundo de Garantia. Na verdade, eu acho que se tem que responsabilizar alguém, tinha que responsabilizar o governo anterior quando botou os acionistas lá, né, do Fundo de Garantia nessa roubada, que foi realmente colocou essa participação deles unicamente para reduzir o valor que os acionistas privados precisariam colocar para ter esse controle da empresa. Perfeito. E é uma loucura, né? Ou seja, hoje, na realidade, o governo tem ainda, a União tem 43% das ações da Eletrobras, e um grupo privado, que é o Grupo 3G, tem 1,36% do capital total da Eletrobras, 1,36%. E, no entanto, ele indicou o presidente da empresa, o diretor financeiro, e da primeira chapa que eles montaram, que seriam com 11 membros, eles tinham 8 membros indicados pela 3G, quer dizer, uma maluquice total, né? Assim, então, eles, na verdade, hoje eles controlam a empresa com 1,36% do capital. E a União. É um caso único no planeta, né? No que se Oi? chama, no que se convencionou chamar de capitalismo, é um caso único no planeta, né? É um grupo que tem Exatamente. menos de 2% do capital de uma empresa, Você controla. controla, tem poder sobre a empresa infinitamente superior a um outro grupo, no caso o Estado brasileiro, que tem 43%. Realmente não tem precedente no capitalismo A isso. gente realmente socializa aí o risco, né? E o resultado fica só para a empresa, que ela tem praticamente sua ação ordinária, e aí acontece o que está acontecendo com a Americana, com Light, com tudo, que é mais ou menos o mesmo grupo que estão sempre operando nisso aí. Né? Rebeca. Nelson, diante desse cenário todo, né, que você traz aqui para a gente, você acha que tem alguma chance de reestatizar a Eletrobras? É possível que isso aconteça? O reestatizar, eu acho que poderia se dar até no longo prazo, porque acaba que vai dar problema isso no futuro, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, a luta, inclusive da AGU, né, com a ADI, caminhada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a União, o governo brasileiro, ele é responsável por zelar pelo patrimônio público. Então, ele tem que atuar. Agora, quando você faz um movimento desse e faz essa privatização, limitando o poder de voto da União em 10%, você impede o governo brasileiro de zelar por esse patrimônio. Então, o que ele está questionando no Supremo é muito mais até uma interpretação do que está na lei, que quando eles limitaram o poder de voto em 10%, que, na verdade, seria semelhante ao que aconteceu na Itália, na Espanha, na França, que é o quê? Limitar para quem não tem 10%. O governo já tinha mais do que isso. Então, não faz sentido você reduzir, ou seja, você tirar dele o poder de votar com as ações que ele ainda tem. Se você quisesse, poderia ter feito um aumento de capital, um segundo aumento de capital, e aí botaria isso na realidade. Ou seja, poderia falar, não, querem que o governo só tenha 10%? Então, tá bom. Então, faça um aumento de capital maior, mas eu calculei esse número. Para você fazer isso, eles teriam que fazer um aumento de capital de mais 257 bilhões de reais. Só que nenhum empresário privado estava disposto a fazer isso. Então, colocaram, quer dizer,
criaram um modo de fazer isso, que é a tal da modelagem de privatização, aonde ele, colocando quase recurso nenhum, ele limitou, né, pelo modelo que fez, o voto do governo em 10%. Isso aí eu acho que eu tenho mais esperança de que o governo possa vencer esse embate no Supremo Tribunal e que permite aí, pelo menos, o governo zelar pelos 43% que ele tem da Eletrobras. Nelson, a questão da energia está no centro de todos os temas de todos os governos, né? E aí, agora, a questão da energia vinculada ao tema ambiental. Está no centro de todas as guerras também, né? O controle das fontes de energia é algo absolutamente crucial para os governos e os povos. E me parece que a gente estava com uma jornada aqui no Brasil, que era você ter duas grandes empresas de energia, Petrobras e Eletrobras, que cada uma partindo de um lugar diferente, né? A Eletrobras partindo basicamente das fontes hídricas para geração de energia e a Petrobras das fontes fósseis, ambas convergirem para se tornarem empresas de energia de largo espectro, explorando todas as fontes energéticas. A Petrobras tem chance de fazer esse caminho? A Eletrobras tem chance de fazer esse caminho agora privatizada? Como é que você vê esse cenário, pensar em energia do ponto de vista da estratégia do país, né? Eu acho até que esses grupos que prepararam, no fundo, a privatização da Eletrobras começou lá em 2017. Em 2017, você tinha uma realidade completamente diferente que nós temos hoje. A tal da transição energética já está, de fato, acontecendo aqui no Brasil. Principalmente no Nordeste brasileiro, é muito impressionante quando você vê o crescimento das fontes eólica e solar. Então, isso é uma realidade. Eu vou lá para o Piauí e fico impressionado. De fato, eu tenho um filho que mora lá. Você vai costeando, a costa do Piauí é desse tamanho assim, mas toda a costa do Piauí... Costa pequenininha, né? E não é tanto... Mas é assim, são milhares de pás girando de energia eólica e você vai por aí, a energia solar... por incrível que pareça, a Alemanha ainda tem mais energia solar do que o Brasil. Incrível, né? Mas está se espalhando muito fortemente. Né? Não, muito, muito, muito rápido. Se você olhar, por exemplo, na página da ANEEL, lá tem uma tabela que vê lá o que tem de expansão de energia no Brasil nos próximos anos. Se você olhar lá até 2028, hoje, só de solar, tem pronto para ser construído, não vai ser construído porque não tem nem mercado para isso. O que a gente chama tem 100 gigawatts de energia. Para você ter uma ideia, hoje a nossa capacidade total é uns 200 gigas, ou seja, metade de tudo que já construiu no Brasil. Só de energia solar? Só de solar. Nossa. Só de solar. Então, assim, isso mudou tudo, mas muda também para a Eletrobras. Quando começaram esse processo de privatizar a Eletrobras, eles estavam de olho em quê? De pegar aquelas usinas hídricas amortizadas, dar uma outra concessão, que isso para mim eu achei um crime contra o povo brasileiro, e aí dar essa outra concessão para eles venderem livremente no mercado. Então tinha naquele época, eu lembro que o próprio TCU pediu que o Ministério refizesse as contas e aumentasse a expectativa do valor de venda dessa energia para R$ 320 o megawatt-hora. Ou seja, ele pegou essas energias, todas as usinas que a gente chama de cota, lá da famosa 579 que a gente fez lá atrás, ou seja, que é a energia que está amortizada e que o consumidor recebe essa energia por praticamente um preço de quê? De operação e manutenção, porque não tem investimento, não tem nada para fazer. Então, fizeram isso. Com isso, tinha uma expectativa de ganhos brutal com a privatização desses ativos. Só que o que está acontecendo está surpreendendo todo mundo. Muito do que eles estão falando aí, que o governo está fazendo essa briga, está baixando o valor da ação da Eletrobras. Não é isso. O valor da ação da Eletrobras está baixando porque não está entregando aquilo que prometeram. Ou seja, todas essas energias que eles receberam de cotas, que teoricamente era para ser vendida a R$ 320, com essa super oferta em termos de eólica e solar no mercado brasileiro, eles não têm onde colocar isso, porque essas fontes são muito baratas. Então, essa energia que era para ser R$ 320, tem boa parte delas que está descontratada. Quando está descontratada,
a hídrica você tem que gerar, porque o despacho é pelo menor preço. A hídrica, o custo de operação dela é zero, né? Ela não tem combustível, não tem nada. Então, ela é a primeira fonte a despachar, ela, solar e eólica. Então, quando você faz isso, aí você despacha essa energia. Mas como a Eletrobras não tem contrato, ela recebe um preço de ajuste, que é o famoso PLD aí que o pessoal fala tanto, que é o preço de liquidação de diferenças. Entendeu? Quanto que está o PLD hoje? Ainda mais esse ano que choveu mais, está R$ 69. Então, o megawatt-hora. Eles tinham expectativa de vender acima de R$ 300 e estão liquidando no mercado de curto prazo a R$ 69. Então, isso gera um prejuízo brutal dentro daquela expectativa que eles tinham. Então, eu acho que até essa mudança, né, da transição energética vai levar a se repensar todo esse modelo. Por exemplo, a energia hídrica, ela muda a função. Todas as usinas hídricas nossas até hoje foram contratadas associando com a venda de energia. Você vendia energia. Hoje, muito mais importante que vender energia, você vai usar os reservatórios hídricos como baterias dessas fontes, eólica e solar, que aí no Nordeste isso já está acontecendo de forma acentuada, porque hoje, para você ter ideia, só a eólica sozinha atende a carga do Nordeste todinha. Então, das eólicas que estão lá em cima. Então, sobra muita energia lá de eólica, solar, e todas as hídricas, mesmo térmica que você tem no Nordeste, está sendo usada para exportar aqui para o Centro-Sul. Então, na hora que você tem esse cenário, o que está acontecendo? Eles não têm onde julgar essa energia que eles estão gerando lá, então estão gerando em excesso. O que eles fazem? Essa energia acaba que eles seguram a geração nas usinas hídricas para poder armazenar nos reservatórios e, com isso, equilibrar e organizar o setor com fornecimento de eólica e solar. Só que quando você faz isso, a empresa que comprou isso para vender energia, ela não vai poder vender energia. Por isso que estão vendo muito a discussão da Eletrobras, que ele quer receber pela segurança energética, não sei o que, só que isso é difícil de fazer. Eu acho que esse cenário vai ter que mudar. Então, o próprio modelo, que teoricamente era maravilhoso para essas empresas que compraram a Eletrobras, se não, e isso depende totalmente do governo, se não modificar o próprio modelo que a gente tem hoje de comercialização de energia, a Eletrobras pode ir à falência. Pois é, impressionante. Privatizaram para levar a Eletrobras para a falência. É impressionante. Eu acho que eles não pensaram nessa hipótese, porque eles estavam pensando no lucro brutal que teriam. Eles não se deram conta que estavam pegando uma empresa no meio de um processo de transição energética e que isso aí implicaria, na verdade, repensar todo o modelo. Eles estavam achando que iam... Eles acharam que compraram uma vaca leiteira, quando, na verdade, compraram uma empresa que está no contexto de uma transição de paradigma, né? Exatamente. A gente tem visto isso na Europa, nos Estados Unidos, nesses estados que tem muito isso. Está mudando tudo. Lá, por exemplo, toda a energia nova, lá não tinha nem como o Brasil, que você faz um leilão, contrata energia, um contrato aí de médio e longo prazo, para poder implantar. Lá o cara implanta a usina pelo custo marginal, ou seja, quanto que está o custo marginal da energia? Está 150, R$200 megawatt-hora. R$200 megawatt-hora compensa para eu fazer uma usina solar eólica, porque eu remunerarei o meu investimento. Então, eles constroem. Só que com essa mudança de solar e eólica, assim, referência para expansão, como já está acontecendo também no Brasil, na Europa, principalmente onde tem muita eólica, Portugal, Espanha, Irlanda, uma série de países europeus, o que está acontecendo é que o custo marginal tende a zero, ou seja, quando você tem essas fontes, entendeu? Porque ela não gasta combustível, não gasta nada, é só o vento. Então, a tendência é baixar. Então, aí, lá também, eles estão tendo que rever todos esses modelos de expansão do setor, e no Brasil vai acontecer isso também. Ou seja, a nossa usina hídrica, que era a mais barata que tinha, já não é mais. Então, eles não conseguem botar essa energia no mercado, porque eles não conseguem competir com solar e eólica. Rebeca. Agora, Nelson, você falou há pouco sobre essa questão da revolução da matriz energética, né? E o relatório da Agência Internacional de Energia mostrou que o investimento em energia limpa
está ultrapassando o gasto com combustíveis fósseis, né? Para cada dólar Sim, investido sim. em combustível, 1,7 está indo para essas energias renováveis. De que forma o Brasil pode surfar nessa onda, na sua opinião? No Brasil, no mínimo, como eu falei, nós temos que repensar esse modelo de comercialização no Brasil e até dar um jeito de travar algumas iniciativas do próprio Congresso, que articulou. Por exemplo, no próprio processo de privatização da Eletrobras, vieram juntos os famosos jabutis. Esses famosos jabutis incluíram, por exemplo, 6.000 megawatts de térmicas construídas no Norte e Nordeste e, pior, térmicas inflexíveis, não tem mais espaço para aqui. Ou seja, se no Nordeste e Norte sobra toda essa energia, quando eu coloco 6.000 megawatts de térmica inflexível, significa o quê? Significa que eu vou ter ou que construir, duplicar a malha de transmissão nossa para exportar essa energia de lá para cá, porque hoje o Nordeste é exportador de energia permanentemente para o Sul-Sudeste. Então, quando eu coloco isso, coloco umas térmicas dessa lá, isso não faz qualquer sentido para o nosso país hoje. Quando eu faço isso, ou eu vou ter que construir muito mais linhas de transmissão, ou vou ter que fazer é desligar eólica e solar para poder escoar uma térmica a gás natural, que é uma estupidez completa, ou seja, Completo, né? eu gero com custo zero, né? Ela já está implantada lá, eu não pago pelo vento, não pago pelo sol, e eu vou ter que desligar usinas eólicas. Aliás, mesmo em 2021, quando a gente estava na iminência de um apagão aqui no Brasil, o Nordeste ainda, todos os dias, desligava mais ou menos uns 700 megawatts de usina eólica, porque não tinha espaço mais no sistema de transmissão para jogar isso para o Centro-Sul. Agora, imagina, se fazer 6.000 megawatts lá, é 6.000 megawatts que eu não tenho onde alocar isso no sistema. Então, isso tem que ser mudado. Ou seja, não tem sentido um negócio desse. Ou seja, então, nós vamos ter que rever tudo isso e o governo vai ter que se debruçar em cima disso, fazer uma grande uma audiência pública nacional para rediscutir todas essas questões e realinhar todo esse nosso modelo, porque hoje já não faz mais sentido tudo que a gente tem aí. Interessante, porque você está freando as fontes energéticas limpas e de custo baixo, quase irrisório, e continua usando fontes de energia sujas e de alto custo, né? É um negócio... Exatamente, é uma insanidade. E que não tem onde jogar no sistema, ou seja, eu tenho que duplicar a capacidade de transmissão, tudo, ou desligar essas fontes baratas. É uma insanidade completa, né? Não tem o menor sentido isso. Nelson, então, estamos conversando aqui, é uma conversa muito, muito instrutiva mesmo, com o Nelson Hubner, que foi ministro de Minas e Energia no segundo governo Lula e diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de 2009 a 2013. Então, dona Dilma Rousseff, nossa presidenta, tinha razão quando falava de estocar vento, né? O pessoal tirou muito sarro. Ela tinha total razão de falar em estocar vento, não tinha? É gozado que eu até achava graça quando saiu isso aí, todo mundo explorava muito, criaram um monte de memes dela falar que estocar vento, mas o que está acontecendo no Brasil, verdade que eu acompanhei, por exemplo, desde 2014, quando começou essa crise hídrica brutal da gente, 14 até 21, então uma crise hídrica inimaginável no Brasil. Desde esse período todinho, o que o Nordeste está fazendo é estocando vento. Aliás, vento e sol agora. Uhum. É verdade, ela tem toda a razão. Na verdade, como ela fala muito apressado, assim, quer dizer, o pensamento dela vai na frente do que o pessoal pode entender, ela não explica muito direito, ficou todo mundo zombando aí dessa brincadeira. Mas, na verdade, o que o país faz hoje é exatamente armazenar vento e sol. Só que os sistemas nossos vão ter que ser adaptados para essa realidade. Então, mudou tudo. E, Nelson, mais uma questão. Deixa eu só trazer duas questões aqui. Primeiro, da Maria Lúcia Ascencio Pereira, nova membro aqui da Pós TV Fora. Já estamos com 5 novos membros e membras hoje. Muito obrigado, Maria Lúcia. Muito bem chegado. O Nelson,
O Carlos Augusto de Bonos Cruz traz a seguinte questão. Na realidade, eles querem privatizar as águas. O início é o controle dos grandes reservatórios e suas águas. É isso mesmo, Nelson? Porque, na verdade, a usina hídrica está associada a uso múltiplos da água e, unicamente, inclusive, para o setor elétrico, ela ficou muito mais importante do que gerar energia, ela regular todo o sistema. Então, no fundo, é isso mesmo. Quando você entrega essa energia, você está entregando o controle do uso da água. E é por isso que os americanos nunca privatizaram as suas usinas hídricas. Todas as suas usinas hídricas estão na mão do Estado, são reguladas e tem um modelo muito mais radical do que o Brasil fez lá quando renovou as concessões antigas aí, que é o quê? É uma tarifa pelo custo. São todas empresas públicas que operam aquilo e é uma tarifa definida pelo regulador americano, tarifa pelo custo, e direciona essa energia mais barata para quê? Para populações de baixa renda, para projetos industriais estratégicos que o país tenha, para tribos de índio, ou seja, essa energia que é extremamente barata, ela é direcionada para projetos sociais e também industriais de interesse do país. Então, perfeito. Por isso uma última questão delicada inclusive porque é um debate no interior da esquerda em relação à questão das energias fósseis e do petróleo, nesse momento em que, a rigor, não se sabe ainda, né? Fala-se da possibilidade de uma nova fronteira do petróleo lá na região da bacia amazônica, mas nem se sabe se de fato tem petróleo lá, né? Precisa primeiro começar a explorar. A palavra transição quer dizer o seguinte, você está saindo de um lugar e indo para o outro, então você não mudou ainda, né? Você está na mudança. Então, evidentemente, não dá para abrir mão do petróleo. Mas será que já está na hora de começar a colocar um pé no freio da exploração dos combustíveis fósseis, do petróleo, em particular, ou ainda não? Qual a sua visão sobre como operar, né, essa transição, fazendo o equilíbrio das diversas fontes de energia? Eu nunca discuti realmente essa questão com a Petrobras sobre, ou seja, o que você já tem em processo de exploração, inclusive no pré-sal, a capacidade exploratória daquilo ali, mas o que eu sei é que muitas daquelas fontes ali, chega uma hora que vai exaurindo, não tem mais aquilo ali. E eu acho que para o país nosso, se ele quiser, quer dizer, criar uma renda do petróleo, é agora também, né? Porque cada vez mais isso vai diminuir. E o petróleo vai mudar muito a utilização dele, e é transição mesmo, como você disse. Então, eu acho, por exemplo, o próprio gás natural, que é um derivado de petróleo mais limpo, ele, para mim, é transição. Quer dizer, jamais poderia ser contratado, como fizeram os projetos de lei da Eletrobras, que para fazer uma usina térmica inflexível, ou seja, ela gera 24 horas com a capacidade toda. Isso é uma loucura, isso não faz o menor sentido para a realidade atual do país. Legal. Nelson Huber, aqui com a gente, um dos maiores especialistas em energia, em geral, em energia elétrica em particular, mas deu para ver, sabe tudo de energia elétrica, energia eólica, energia solar. Nós vamos escutar Nelson Huber mais vezes aqui. Ele foi, como eu disse, ministro das Minas e Energia no segundo governo Lula e depois diretor-geral da ANEEL de 2009 a 2013. Nelson, gostei demais, aprendi muito nessa conversa contigo. Vou te convidar mais vezes aqui, acho que vai ser bem legal. Será um prazer, Mauro. Acho que a gente já chega numa idade que eu não estou aí na ativa, mas a gente fica estudando a vida inteira, a gente quer contribuir para melhorar um pouquinho o país, né? O que for possível discutir, colocar e tudo, na tentativa de ajudar nesse processo, eu estou sempre às ordens. Legal. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço, Mauro. Um abraço, Rebeca. Abraço, até mais.